Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. A primeira leitura fala de recolher as ovelhas. Eu entendo bastante, porque na minha infância eu cuidava também de ovelhas. Elas se apegam muito à pessoa que trata as ovelhas, conhecem a voz. Então, Ezequiel, ele usa essa comparação para dizer: olha, nós vamos ouvir a palavra do nosso pastor e vamos nos deixar levar por ele. Ezequiel era um sacerdote do Templo de Jerusalém e no ano 597, antes de Cristo, ele foi levado prisioneiro para a Babilônia. Ficou junto ao rio Cobar. 10 anos depois, destruíram toda Jerusalém, dispersaram o povo, levaram para a Babilônia como escravo. Então Ezequiel fica impressionado. Ele acha que até Deus saiu da terra de Jerusalém e foi lá para a Babilônia. Mas ele foi atrás das ovelhas dele. Então, num dos capítulos diz que ele levantou e foi até a Babilônia para ficar no meio das suas ovelhas dispersas. Então, qual foi o papel desse Ezequiel? Animar o povo e dizer: vamos continuar unidos ao redor da palavra de Deus, ao redor de Deus, que está aqui conosco. Ele veio de Jerusalém e mora aqui conosco. Então, vamos nos animar, porque Ele vai nos tirar daqui e vai levar para uma terra boa, onde há água abundante, pasto para as ovelhas. E, de fato, os judeus permaneceram ao redor de Ezequiel e de outros também profetas lá na Babilônia. E depois de mais de uns 50 anos depois, eles voltaram para casa. Quem estava vivo ainda, os filhos, o povo ficou ao redor de Deus. Então, a primeira leitura nos diz assim: coragem, vocês podem estar passando por momentos difíceis, mas Deus se coloca na nossa caminhada e com Ele nós vamos para frente. Assim aconteceu com o povo de Israel. A segunda leitura, ela é um texto muito interessante, porque Paulo fala do perdão dos pecados, do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, ele está falando da confissão, do perdão dos pecados. E no versículo 14, ele diz: foi o amor de Deus que nos empurrou para frente. Não olhe mais para mim como aquele de ontem. Em Cristo somos novas criaturas. Deixamos para trás o que era velho, o que era pecado, e em Cristo nós temos a vida e a ressurreição. Então, esse texto é usado quando você faz uma confissão comunitária, para explicar como a alegria de Deus é nos salvar, é nos perdoar. E feliz aquele que descobre essa ideia de Deus. Por quê? A ideia que colocaram na nossa cabeça, nós mais antigos, era mais um Deus que castigava. Purgatório, inferno e não sei o que mais. Era Deus castigando para cima e para baixo. Então a imagem que a gente tinha de Deus era medo. Medo. E o apostolado da oração deve fazer o contrário. Mostrar um Deus que corre atrás de nós para nos abraçar e nos perdoar. Assim foi com o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje
e fala da ovelha que se perdeu. Dificilmente ela se perde, mas tem que cuidar. Por quê? Hoje os cachorros matam ovelhas. Tem cachorro do tamanho de um cavalo quase. Então, não dá para deixar as ovelhas soltas hoje em muitos lugares. Tem que ser vigiado. E esse evangelho foi um dos primeiros que pintaram Jesus. Jesus aparece nas catacumbas, no começo da igreja, e com uma ovelha, carregando uma ovelha no pescoço. São Lucas, ele quer mostrar o carinho de Deus, a misericórdia de Deus. É ele que fala que o bom ladrão estava na cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A alegria de Deus é nos levar para onde ele está, para a casa dele, para a casa do céu. E nesse capítulo 15 de São Lucas existem 3 parábolas, todo o capítulo, sobre o perdão. É a moeda que foi encontrada, a mulher se alegra. A ovelha que foi encontrada, alegrou a todo mundo. E a última parábola, mais bonita ainda, é o filho que se perdeu, filho pródigo, que ele é encontrado e levado para casa. Então Lucas, ele olha a misericórdia e a bondade de Deus. Que nós possamos também descobrir esse Deus misericordioso na nossa vida e vamos nos deixar amar por Ele. Se nos deixamos amar, teremos forças para aguentar as dificuldades. Passamos então